Fala, meus queridos, trazendo aí mais uma questãozinha para a nossa playlist dinâmica. Vamos lá. Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ele fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele deu ali o valor do seno e do cosseno de 10 graus. Qual a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta? Rapaziada, olha só, vamos lá. Eu vou fazer essa representação aqui, porque ali na figura está um pouquinho ruim de ver. Esse cara, ele tem aqui um peso para baixo. Ele tem massa, então ele tem que ter um peso. E ele vai ser sustentado por duas cordas, então eu vou ter duas trações, que são essas fitas. Então aqui eu tenho T e aqui eu tenho T também. A soma de todas essas forças tem que dar zero para a gente poder manter esse equilíbrio, né, que ele pede na questão. Só que aí o que acontece? Quando a gente vem aqui na árvore, aqui eu tenho um ângulo de 10 graus. Entre essa corda, que está ali inclinada para baixo, né, devido ao peso do cara, e uma representação horizontal. Eu vou fazer essa marcação aqui, ó. Então é como se a árvore estivesse aqui, ó, está encostando aqui na árvore, e aqui eu tenho uma linha horizontal. Então aqui eu tenho 10 graus. Maravilha? Só que se aqui é 10 graus, o que eu posso fazer? Eu posso traçar uma linha horizontal aqui na parte de baixo e também colocar aqui valendo 10 graus. Esses ângulos eles são alternos internos, são ângulos iguais. E aí, por que isso é importante? Isso aqui de ambos os lados, tá? Por que isso é importante? Porque agora eu posso pegar essa tração e fazer a decomposição vetorial dela em TY e em TX. Então, ó, aqui eu vou ter o TY, estou decompondo esse aqui da direita, tá? E aqui eu vou ter o TX. E aí, como que eu posso trabalhar com essa relação? Olha só, esse TY que está aqui, ó, eu vou andar com ele e botar ele aqui no final. O nome disso é translado vetorial. Você pode andar contanto que você mantenha as mesmas características. Então aqui eu tenho o TY. Eu vou fazer essa decomposição aqui embaixo, ó, vamos lá. Vou pegar aqui, deixa eu fechar aqui um triângulo bonitinho. Beleza, aqui eu tenho T, aqui eu tenho TY, aqui eu tenho TX e aqui tinha um ângulo de 10 graus. Era assim que estava o nosso desenho. O que eu tenho que lembrar? O seno de um ângulo qualquer é o cateto oposto, ó, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto aqui? É o TY. Então, no lugar do cateto oposto, eu vou colocar o TY. Quem é a hipotenusa? É o T, que está sempre oposto ao 90 graus. Então, aqui no lugar da hipotenusa, eu vou colocar a tração. E aí, se eu quero achar o TY, a tração passa para o outro lado multiplicando. O que eu posso afirmar? O TY é T seno θ. Se eu quisesse trabalhar com TX, seria o quê? Cosseno de um ângulo qualquer é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Eu não preciso dessa relação porque eu tenho que equilibrar o peso. E o peso está para baixo. O TX está sendo representado ali na horizontal. Ele não tem uma interferência com o peso. Ele aparece aqui de ambos os lados, né? Porque eu tenho duas trações, então tenho o TX para a direita e para a esquerda. E eu vou ter dois TY. Um também relativo a cada um dos fios. Então está aqui, ó. TY, TY. Maravilha, rapaziada? Esses dois TY para cima cancelam com o peso que está para baixo. Então, o que eu posso escrever? Ó, que a soma desses dois TY, então, 2 TY, tem que ser igual ao peso. E o TY, eu acabei de descobrir que ele é quem? T seno θ. Então, eu vou escrever essa igualdade. O seno de um ângulo de 10 graus, que foi dado na questão, vale 0,17. Então, ó, 0,17. E isso aqui é igual ao peso. Qual é a fórmula do peso? Massa vezes a gravidade. A massa do cara é 80 kg, segundo o texto, e a gravidade, 10. Se eu multiplicar o 80 vezes 10, vai dar 800. Esse 2 que está aqui, ó, eu vou já escrever ele do outro lado dividindo. Eu estava multiplicando, fui para o outro lado dividindo. Eu já podia passar o 0,17, mas vou esperar aqui, ó. Essa divisão dá 400. Então a gente fica com T, vai ser igual a 400, e agora eu vou escrever o 0,17 do outro lado ali dividindo. Você pode fazer essa divisão do jeito que ela está aqui. 400 dividido por 0,17. Multiplica por 100 em cima por 100 embaixo. Você vai ficar com 400. Adiciona 0,0, porque eu multipliquei por 100, ficou 40.000. E quando eu multiplico por 100 embaixo, vai ficar 17. Posso fazer do jeito que está aqui? Posso. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque o número é quebrado, né? 17 é um número primo. Então a resposta, obviamente, vai ser quebrada. Mas
olhando a múltipla escolha, eu tenho valores ali que são, às vezes, muito distantes. 2,4, 8, 4, 4,7, só o 4,1 que fica ali próximo. Então a gente pode fazer um teste aqui. A gente pode fazer uma aproximação no denominador e aí ver se fica batendo ali em valores que são muito distantes. Se eu, por exemplo, se eu fizer a divisão e desse um 8, vamos supor ali, é um número muito distante do 4,1, do 4. Então, assim, dá para a gente fazer essa aproximação. Vamos lá, o que eu vou fazer aqui? 17 é um número que é perto de 20, né, que seria um inteiro fácil de dividir. Então, se você quiser, não quero, acho que é muito, estou forçando muito a barra. Então, bota 18, entendeu? Para tu poder só fazer uma divisão mais fácil. Mas eu vou botar aqui direto pelo 20. Fazendo essa aproximação é porque os números são muito distantes uns dos outros. Então, vou cortar um zero de cima, um zero de baixo. Ficou 4.000 dividido por 2, que vai dar 2.000. Esse 000 no final seria a representação do 10 elevado a 3. Então, olha só. Olha como que está a disposição de valores. 4, 4,1, 8, 2,4 e o 4,7. A gente ainda tem a troca do expoente. O 10 elevado a 3 está batendo ali no final. E a gente tem aqui o mais perto, que seria o 2,4. Tá? Os outros valores, cara, estão muito distantes desse resultado. Não vai ser uma aproximação de 3 unidades ali no denominador que vai fazer a gente errar por uma diferença tão grande assim, tá? E, óbvio, né, se você quiser fazer a conta no mais correto, entre aspas, né, que seria ali com o próprio 0,17, esse resultado ficaria 2,352 e ia complementar. Né? Ficaria esse número aqui, 2, esse vírgula é ponto, na verdade, né? 352,9. E aí, quando você ajustasse, ficaria 2, tu faz a aproximação aqui, né? Se aqui é 5, tu pode aproximar a casa da frente por uma unidade superior. Então, 2,4, 10 elevado a 3, porque tu está voltando com a vírgula 3 vezes. Então, daria, assim, quase que perfeito aí o resultado. Mas a nossa aproximação fica sendo uma saída aí para você minimizar a tua quantidade de contas na prova, beleza? Então, tá aí, a resolução. Tira print aqui do diagrama de forças. Tira print aqui dessa parte do triângulo retângulo, da própria igualdade que a gente precisa aqui para poder respeitar o equilíbrio das forças e a nossa resolução final, 2, 10 elevado a 3, gabarito letra D de dado. Beleza? É isso, rapaziada. Daremos sequência aí para a nossa lista.